O circuito controla o acendimento alternado de dois diodos LED. Este circuito é muito clássico e tem dois transistores trabalhando em corte ou em saturação. Quando um deles está em corte, o outro está em saturação ou vice-versa. Neste momento, e antes de explicar com mais profundidade o que é o corte e a saturação, vamos simplificar dizendo que quando o transistor está em corte não deixa passar corrente do coletor ao emissor, quer dizer, é como um interruptor aberto. Quando está em saturação deixa passar a máxima corrente permitida pela resistência de coletor, ou seja, podemos compará-lo a um interruptor fechado. A base é precisamente a que controla este interruptor. Quando a tensão da base é 0,6 volts ou mais o interruptor se fecha, e se é menor o interruptor se abre. Esta explicação, apesar de ser muito simples, é suficiente para entender o funcionamento do circuito do experimento que vamos realizar a seguir. O circuito. Suponhamos que o transistor Q1 conduz e o transistor Q2 está em corte, LED 1 iluminado e LED 2 apagado. O capacitor C1 se carrega através de R3, e quando a tensão no ponto de união entre ambos, que está unido à base do transistor Q2, supera os 0,6 volts, Q2 entra em condução e bloqueia o transistor Q1, que deixa de conduzir. Então o diodo LED 2 se ilumina e o diodo LED 1 se apaga. Repete-se o processo para C2 que se carrega através de R4. O experimento. Vai-se montando o circuito na placa de protótipos, componente por componente, sempre tendo cuidado com a orientação dos diodos LED. O terminal de maior comprimento é o ânodo. Os transistores BC548 têm que ser colocados segundo plano, pois cada terminal deve ocupar o seu lugar. O conjunto de orifícios da placa de protótipos marcado como V6 corresponde à alimentação de 9 volts, quando as pilhas estão no seu lugar correto e carregadas. O negativo da alimentação está marcado com menos e corresponde a todos os pontos da fila inferior, que estão conectados entre si. O circuito deve funcionar perfeitamente desde o primeiro instante. Se não é assim, é preciso repassar a montagem seguindo o esquema. Lembre-se que os 5 pontos de cada trecho horizontal estão unidos entre si. Os tempos. Há uma fórmula que nos dá aproximadamente o tempo que vai estar aceso o diodo LED e que será, para o LED 1 igual a 0,7 vezes R3 vezes C1 e para o diodo LED 2 igual a 0,7 vezes R4 vezes C2. Vamos ver qual é o efeito que se produz se agora mudamos o capacitor C1 de 2,2 picofarads por outro de 22 picofarads, que é bem maior. Como poderá comprovar se o diodo verde se ilumina durante muito mais tempo que o vermelho? Baixando a resistência. Como vimos com o capacitor, também podemos realizar a mudança da resistência, e vamos mudar, por exemplo, R3 igual 1 mega por outra de 82K. Agora o diodo verde se mantém muito menos tempo aceso, quer dizer, é mais rápido ou se acende e apaga com mais frequência. Eliminação de um LED. O circuito continua funcionando se eliminamos um diodo LED e o substituímos por um diodo N4001, mantendo a polaridade, isto é, com a banda marcada no corpo, que é o cátodo conectado à resistência R1. Vemos que só o diodo LED 2 pisca vermelho, mas o transistor Q1 continua funcionando porque senão este LED estaria apagado ou ficaria constantemente aceso. Para comprovar isto, tiraremos o diodo que tínhamos acrescentado e deixaremos o circuito aberto, então veremos que o diodo parou de piscar, ficando constantemente iluminado. Mas se ao invés do LED, ou do diodo com que o substituímos, colocamos um pedaço de fio, ou seja, conectamos diretamente a resistência R1 entre o coletor do transistor e V6, quer dizer, os 9 volts da alimentação, o circuito volta a funcionar, circunstância que se verifica pelo piscar do diodo LED vermelho.